Gravando. Hoje, dia 5/5, e a gente vai falar de pesquisa científica. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos voltar, né, a conversar um pouquinho no que a gente já tinha conversado. Vou fazer uma troca aqui porque não é essa a disciplina. A gente já tinha conversado sobre... Deixa eu abrir aqui, só para... Pesquisa em informática. Aqui. Então, a gente já tinha conversado sobre ciência, tecnologia, eu passei alguns artigos. Assim, gente, eu tento estruturar para que vocês agreguem conhecimento, depois lá no TCC de vocês fique um pouco mais fácil, porque você já sabe do que está sendo falado. Né? Então, eu vim discutir, coloquei o que era tecnologia, conversamos um pouquinho, a gente já, né, discutiu o que é ciência, a gente fez a leitura, né, da página 11 a 23 do livro, falando um pouco sobre a tecnologia, que é a nossa área, e aí sempre com alguns videozinhos mostrando o tipo de conhecimento, mostrando para que vocês entendam. E depois eu propus, né, teve uma palestra do Vaslavik, onde ele fala sobre como usar a metodologia quando a gente é da área de tecnologia da informação e comunicação, ou da área das TICs. Então, e depois eu, na próxima aula, lembrando que eu estou tentando organizar porque a gente tem aula síncrona de 15 em 15 dias, nem sempre funciona, né? Então, hoje, essa semana a gente está tendo aula síncrona, na próxima não vai ter, e assim segue. E aí, para a próxima aula, eu até vou deixar disponível a palestra dele para que vocês façam... É uma palestra que durou 1 horinha, então, assim, é o mesmo tempo que vocês têm para ficar me aguentando aqui, mais ou menos, né? E aí a gente vai trocando e vai agregando conhecimento, ouvindo outras vozes que são referências com relação à tecnologia. Para que isso? Porque a gente precisa conhecer como trabalhar isso na área de tecnologia da informação e comunicação. A ideia é que a gente chegue ao ponto de a gente esgotar o suficiente para a nossa disciplina sobre os conceitos de pesquisa em informática. Então, a gente tem mais uns slides para ver, que eu acho que vai mais umas 2 aulas presenciais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre problema de pesquisa, como é que se constrói o problema de pesquisa. Vamos falar um pouquinho sobre gerenciadores de referência, e aí a gente vai construir. Vamos falar, acho que vamos falar um pouquinho sobre a construção de mapas mentais para resolução de problemas, e aí depois a gente vai construir o nosso protótipo aí. A gente vai falar um pouquinho de ABNT, né, do básico da ABNT, e aí depois a gente constrói o nosso trabalho final, que é um modelo expandido sobre um determinado tema, baseado nesse conteúdo que a gente veio discutindo. Ok? É uma disciplina de 30 horas, né? Então é uma disciplina que acaba sendo rápido também. Vamos lá. Voltando, tá aqui, vamos falar sobre pesquisa científica. Deixa eu começar aqui, deixa eu minimizar aqui, porque eu posso ver vocês. Ok, então pesquisa científica, né? Eu adaptei de uma professora que eu tenho contato da Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos embora. O homem é um ser curioso, né? Como explicar o universo, né? A gente pode começar explicando o universo, que ele foi criado por Deus e tudo foi criado por Deus, ou a gente pode explicar o universo a partir de indícios da comunidade científica, e aí vem as teorias. Ok? Então, a gente vai lá. Então,
quando a gente não consegue explicar alguma coisa, vem o espanto e vem o medo, né? E aí vem o domínio, né? Quando a gente não consegue explicar um determinado fenômeno, a gente fica com medo, fica fica espantado, fica assustado, e aí a gente se sente dominado e a acreditar naqueles que estão impondo o medo. Certo? Então, vou contar uma história com relação a isso. Quando eu estava na sétima série, faz tempo. Eu estudava em uma escola estadual e a gente foi... Coisa feia de falar, mas a gente foi matar aula para jogar truco em um cemitério. E a gente estava lá jogando e num belo momento, o cemitério era na frente da escola. E um belo momento, uma menina saiu correndo, gritando desesperadamente. E ela disse que tinha visto a foto, tinha um dos túmulos, tinha um vidro abaulado, né? Que a gente, dependendo do ponto de vista da física, ele pode ser côncavo ou convexo. E aí ela saiu correndo porque ela disse que tinha visto a foto daquele túmulo olhando para ela. Então ela saiu correndo, assustada, extremamente assustada. Primeiro que está no cemitério, que é extremamente assustador, porque as pessoas dizem que os espíritos estão lá e blá, 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 blá. Porém era de dia, sol, né? Tomamos advertência, suspensão, por ter matado a aula, por fazer isso. Porém, a física explica, né? Uma vez eu contei essa história para um professor de física e ele me explicou, né, que o fato do vidro ser daquela espessura e abaulado daquela forma, eu nunca sei se é côncavo ou convexo, eu acho que é convexo, ele faz com que... Agora eu vou procurar aqui, eu sou curioso pra caramba, para não falar besteira, espera aí. Côncavo, convexo. Naquele caso, ele era convexo. Exato. Então, o fato de ele ter aquele espelho abaulado e a foto por trás faz com que você olhasse de todas as posições. Você olha, parece que a foto está olhando para você. Né? Já estávamos num lugar onde gera um pouco de medo, um pouco de receio. Olha aquela foto, olha de um lado, de relance, né? Você olha para aquilo, ela está olhando para você. Assustou e deu o que deu, né? Todo mundo se ferrou. Faz parte da história, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente não conhece a explicação, assusta. Como assusta, né, aquela história da mula sem cabeça e que já foi explicado por que acontece, né? Então, quando a gente... o lance da mula sem cabeça tem lá, depois vocês podem procurar, eu acho que tem na internet, a questão dos gases que as folhas velhas formam e aquilo faz com que fique incandescente, né? Pareça fogo. E aí um belo dia alguém olhou aquilo, viu um bicho, achou que não viu a cabeça dele, viu o corpo e aí segue a vida. Então tem todas as explicações aí científicas para cada uma das lendas e aquilo que eu digo para vocês. Hoje, depois de... Hoje com 40 anos,
né? Eu digo para vocês que eu acredito só no que a ciência busca explicar. E isso tem me deixado mais pragmático e menos ansioso. Vamos lá. Estou acompanhando vocês aqui, tá, gente? O pensamento mágico, né? Então, os misticismos, as crenças, as superstições, não passar embaixo da escada, sei lá, né? Acordar com o pé direito, aí eu fico triste, né? Porque eu sou canhoto, então basicamente tudo que eu faço por primeiro é com a mão esquerda. Contando só mais uma historinha e levando no que a gente está conversando, um belo dia eu estava indo para a faculdade, eu estava num ponto de ônibus, um senhor olhou para mim assim e falou, bem sério, assim, parece que ele tinha visto realmente o demo em mim. Ele olhou para mim e falou assim, você é canhoto? Aí eu sorridente, né, orgulhoso, né, tem uma pequena parcela da população mundial que é canhota, né? Eu falei, sim, eu sou canhoto de pé e mão. Ele falou, sabia que você tem uma parte do diabo no corpo? Fiquei sem palavras. Vou fazer o quê, né? Vou rir, mas imagina lá com 18, 19 anos ainda descobrindo a vida. E devido a isso, meu avô, que era seminarista na época, antes de casar, né? Ele estudou no seminário. E quando eu nasci e começou a identificar que eu ia ser canhoto, ele tentou fazer com que eu me forçar com que eu escrevesse com a direita. Sou Lúcius, nunca assisti aquela série Lucifer com tanto prazer. Então, o meu avô tentou fazer com que eu começasse a fazer as coisas com a direita, mas minha mãe já era mais descolada naquela época, e ela falou, não, o Daniel é canhoto e ele vai ser canhoto. E hoje, o fato de não insistirem com a direita faz com que eu não tenha habilidade nem de usar tesoura e nem abridor de lata, porque ele é feito, o fio é feito para destro, né, e não para canhoto. Então, quando eu preciso descascar a faca também, tem o fio contrário, né? Então, quando tu quer descascar uma laranja, ou quando tu quer usar uma tesoura ou abridor de lata, para mim é sempre uma dificuldade. Por incrível que pareça, eu sempre procuro hoje comprar as latas com abridor, com aquela abertura manual. No futebol, no vôlei, né? Eu joguei handebol e eu sempre me dei bem por ser canhoto e ter pouca gente, então todo mundo se perde com canhoto, né? Principalmente quando tem que usar. No futebol ainda precisava de mais habilidade, né? Mas no vôlei e no handebol, todo mundo vem fechando a tua direita, né? Então a canhota acabou ajudando. Quando tu aprende a lidar com isso, então assim, eu nunca tive carteira para canhoto, né? Eu aprendi a usar aquelas carteiras com braço só para destro, então sempre ficava meio de lado, assim. E depois que surgiu a lei que tinha que ter um percentual de carteira de canhotos, que é o mesmo percentual que tem no mundo, de carteira de canhotos em cada sala de aula. Então, o que eu quero trazer para vocês é a questão do pensamento mágico, né? Que o canhoto, né? O que aconteceu na época de que se queimava as mulheres na fogueira por achar que elas eram bruxas, né? Em relação aos seus conhecimentos com chás para cura e dos astros. Então taca fogo, né? Se eu não conheço, é melhor queimar e mandar para o inferno, né? E era assim. Então, tô lendo a saga, né? Das Brumas de Avalon e deixa bem claro isso, o quanto a igreja se impunha
diante dos conhecimentos mais técnicos, né, na época, o quanto eles respeitavam sem respeitar. Então, eles procuravam não se envolver com as pessoas que tinham mais conhecimento com relação a achar as ervas e tudo mais, mas tentando sempre criar um místico para as pessoas para que elas sempre ficassem na base do medo. Então, isso eu estou fazendo um contraponto com relação à ciência, tá, gente? Não estou dizendo para ninguém deixar de acreditar ou não acreditar em nada. Eu estou dizendo que o que eu quero dizer é que a ciência ela vem, né? Ela tem como base indícios de coisas que eu posso explicar através de métodos, técnicas e metodologias que basicamente boa parte do que acontece, boa parte ou praticamente tudo que acontece no mundo hoje, de alguma forma, é explicável, né? E aí depois do místico, vem a investigação científica, que parte de um grupo de lógica, de método, para explicar as coisas, né? Por exemplo, pesquisas científicas dizendo que cloroquina, como tratamento precoce, faz mais mal do que bem. Certo? Depois de muito estudo. Então, claro que existe malandragem também na pesquisa científica, porque envolve dinheiro, dinheiro traz, né, chama-se acúmulo de capital, o capitalismo trazer resultado, garantir o futuro da tua família, garantir o futuro da tua empresa, e muitas vezes existe, sim, falcatruagem, se isso existe, porém, se a gente leva a sério, claro que em um determinado momento alguém vai refutar aquele pensamento que foi tido como certo. Então, a ciência antiga, baseado na autoridade, né, e no uso da lógica. Então, o cara tinha conhecimento, então ele era respeitado, e ele usava a lógica, né? Ia lá e observava lá, o sol nasce todo dia daquele lado e se põe daquele lado. Logo, o sol nasce de leste e se põe a oeste. Né? E na minha frente eu tenho o norte, nas minhas costas eu tenho o sul, por exemplo. Se eu ponho o meu braço direito para leste, o braço esquerdo para oeste, na frente eu vou ter o norte, nas costas eu vou ter o sul. Ou seja, parte de uma lógica. Né? E aí vem a ciência moderna, que surge a partir do século XVII, com a observação e experimentação objetiva da física, astronomia e química. E aí surge na época, né, os alquimistas, né, os magos, que faziam poções mirabolantes, e faziam baseados, e aí começa a se observar as luas e perceber que em uma determinada lua é melhor e numa determinada temperatura, né, é melhor para se produzir, porque chove um pouco mais naquele período e é melhor para plantar, e em determinado período chove menos, então é melhor para colher. Então, eu começo a fazer observação e experimentação. Né? Eu começo a fazer poções mágicas, mais conhecidas como chás mesmo, que começam a deixar mais científica a coisa. Se eu usar uma determinada quantidade para fazer numa determinada sequência, eu vou ter sempre o mesmo resultado. E aí vem a ciência moderna. Princípios filosóficos básicos firmaram-se nos séculos XVIII e XIX,
e é uma lógica associada a um método científico. E aí vem a ciência, né? A ciência cresce, começa a criar teorias, começa a criar paradigmas, e aí começa a se evoluir. E aí vem a técnica, né? Vem a tecnologia, não estou falando só de TIC, né, gente? Estou falando de tecnologia para, a partir de tudo, a evolução de uma caneta, a evolução de um tipo de papel, a evolução, tudo isso é tecnologia, né? Que nada mais é do que o estudo da técnica. Então, eu tenho uma determinada técnica e eu desenvolvo um material, um método, alguma coisa que melhore aquela técnica, então eu tenho uma tecnologia. Então, como explicar o universo, né? Segundo o Aurélio, a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, experiência dos fatos e um método próprio. É fantástico fazer ciência seguindo métodos, porque qual é o objetivo de fazer ciências seguindo um método, uma metodologia? É eu ter a garantia de que se alguém for ler aquele trabalho que eu publiquei, aquele documento, aquela pesquisa que eu fiz, ele vai conseguir reproduzir. Qual é a função de eu fazer uma pesquisa que não consegue ser reproduzida? Que eu não consigo mostrar para as pessoas que aquilo funciona? Nenhum. Né? Então, vamos lá. Na parte 1, né, a ciência atual, metodologia científica. Na parte 2, a gente vai ver qual o valor das respostas que a ciência nos dá. Né? Tá aí, esse ano a gente está num ano bem atípico, com o governo ameaçando não, né? A primeira ação foi dizer que não ocorreria o censo, que é tão importante para quem faz pesquisa social. Isso só mais um dos muitos ataques aí à ciência, a pesquisa e a tecnologia, né? Quando colocam uma presidente de uma organização científica que não tem o mínimo que até há pouco tempo coordenava um curso que foi descredenciado pela nota mínima e que coloca no Lattes que reunião de professores é trabalho técnico-científico, realmente tá bem complicado. Se eu for colocar no meu currículo todas as reuniões que eu faço toda semana, acho que ia faltar espaço na base do Lattes. Aí vamos lá. Parte 1. A ciência atual. Então vamos lá. Como fazer pesquisa, né? Vou abrir aqui. Taran, 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 taran. Então, primeiro eu vou formular. Vamos fazer um. Aqui. Então a gente formula a pergunta, então eu vou ter uma determinada pergunta, e é aí que eu começo a minha pesquisa, né, se perguntando o que eu quero investigar e por que eu quero investigar, qual é a minha motivação, o que isso vai me levar. Aí eu realizo a pesquisa. Nesse ponto de realizar a pesquisa, eu tenho dois fatores. Primeiro, realizar uma pesquisa prévia e identificar se já existe alguma coisa, o que já existe, a que ponto está, se já foi feito o que eu quero fazer, se não foi, o que já foi feito, e a partir daí fazer a minha pesquisa e desenvolver os métodos, interpretar os resultados, e esse é um perigo, né? Porque eu tenho que deixar claro que eu estou interpretando sobre um determinado viés, né? E depois divulgar esses resultados. Isso aqui é o TCC de vocês, né? Eu tenho que formular uma pergunta, eu tenho que realizar uma pesquisa, eu tenho que interpretar os resultados e tenho que divulgar esses resultados. Ou aqui
E aí, quando eu faço isso, eu tenho uma metodologia, que é uma forma de fazer as coisas. E aí eu posso buscar fontes de financiamentos, né? CNPq, FINEP, PADCT, FAPES, etc. E aí a gente tem o Instituto também dando bolsas para projetos de pesquisa, e aí entra lá na extensão também, né? Que eu sei que vocês também fazem a outra disciplina. Então, eu tenho fontes de financiamento que podem ou não financiar minha pesquisa. Não necessariamente elas precisam ser financiadas. Então, eu preciso, para que eu preciso de dinheiro, né? Para produzir, para formar recursos humanos, para ir trabalhando, para ir preparando. Eu preciso muitas vezes testar, eu preciso comprar subsídios, eu preciso comprar uma impressora 3D para fazer um modelo, eu preciso de um notebook, eu preciso que o professor, que o aluno aprenda a programar em Arduino para que aquilo dê certo. Então, teoricamente, eu preciso de dinheiro para fazer isso, né? Porém, as instituições têm recebido cada vez menos dinheiro para se fazer pesquisa. A definição de metodologia científica é um conjunto de abordagens técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva de conhecimento de uma maneira sistemática. Então, metodologia é simples. É quando eu coloco passo a passo o que eu quero desenvolver. E aí cabe, na próxima aula eu vou disponibilizar o vídeo dele lá, cabe uma parada para a gente começar a discutir uma coisa aqui. Quando eu falo em desenvolvimento de software, aí eu estou falando em app, desenvolver app, desenvolver um sistema. Uma das etapas da metodologia, quando eu falo de pesquisa, entendam, é porque a gente tem engenharia de software 1, tem engenharia de software 2 que falam como eu tenho que construir o meu sistema, certo? Então, fala das etapas de construção do meu sistema. Ele fala que eu tenho que fazer entrevista, ele fala que eu tenho que fazer o levantamento dos requisitos, dos funcionais, não funcionais. Ele fala que eu tenho que fazer eu tenho que criar os meus modelos de classes, modelos de objetos, modelos do banco de dados, tudo isso na engenharia de software para fazer o meu sistema. Quando eu estou documentando isso, essa é uma etapa da pesquisa científica, o desenvolvimento do software. E para desenvolver essa aplicação, eu preciso realizar essas etapas. Mas antes disso, eu tenho etapas prévias, que é, por exemplo, verificar se aquele software que eu quero desenvolver já não foi desenvolvido, se eu verificar se aquele problema que eu quero resolver já não foi resolvido, verificar se aquela tecnologia que eu quero utilizar já não foi utilizada. E aí depois entra, então, uma das etapas é desenvolvimento de software, que pode ser subdividido numa determinada metodologia. Eu vou desenvolver meu software usando a metodologia X, metodologia Y, que não tem nada a ver com o contexto da metodologia científica. Vocês conseguem entender isso? Beleza. Porque o que acontece? Por que eu parei para falar sobre isso? Porque assim, a gente recebe os TCCs onde o cara coloca assim, metodologia, entrevista, levantamento dos requisitos, prototipação. Não, isso faz parte das etapas do desenvolvimento do software. Então, antes eu tenho outras etapas para chegar até lá.
E dentro dessa etapa, então, uma delas vai, sei lá, desenvolver o app, desenvolver o app que foi projetado. E dentro desse capítulo, aí você vai descrever lá que tu vai usar a metodologia X, que vai ter a entrevista, vai ter levantamento dos requisitos funcionais, não funcionais, vai ter os modelos, isso dentro de uma das partes, né? Beleza? Show de bola. Vocês são muito bons. Eu tenho que considerar duas coisas, né? A ciência, eu tenho basicamente dois tipos de ciência. Eu tenho a pura e a aplicada. A pura é aquela que busca a aquisição de um conhecimento sem finalidade de utilização prática. Então, é aquela que busca entender se existe outros planetas, por exemplo, ou busca resolver uma determinada função matemática de uma outra forma, usando uma outra técnica, usando uma outra metodologia. E aí eu tenho a aplicada, que ela busca, através da tecnologia, ela busca uma aplicabilidade para aquela ciência pura que foi desenvolvida. Tá? Então, desenvolve lá, se criou há anos atrás, né, desenvolveu, se identificou, baseado na ciência pura, a realidade aumentada, a possibilidade de criar formas da realidade aumentada, de trazer para a realidade. Ou, vamos voltar, identificou-se a inteligência artificial, forma do computador pensar e tomar decisão sozinho. Não tinha uma aplicabilidade naquele momento. Hoje, já se desenvolve aplicações baseado nisso. Então, a IBM, se a gente buscar na internet, aí, a IBM, há anos-luz, desenvolveu o primeiro computador quântico naquela época. Na época, né? Deixa eu até ver se eu encontro aqui, espera aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Eu lembro de... Eu sei que há pouco tempo ela vendeu o primeiro computador quântico de forma comercial, né, para uma instituição privada. Mas eles vêm estudando isso, gente, desde 2003, 2004. Então, depois dou uma procurada nisso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então tem a história, né? Eles desenvolvem, já pensam, né? Olha só, sobre computadores quânticos lá desde 1981, há 40 anos eles vêm pensando em funções quânticas, né? Em 99 foram construídos os primeiros computadores quânticos em 99 baseados em montagem térmica. Em 2007 uma empresa canadense afirmou que conseguiu fazer um híbrido e aí assim por diante. Então, naquela época, só se tentava desenvolver. Então, anos depois, a gente vem vendo a funcionalidade, porque a gente precisa de computadores cada vez mais rápidos para desenvolver várias funções aí que a ciência pede.
Considerar a natureza do conhecimento científico, filosófico, artístico e místico, né? Então, eu parto disso para explicar. Então, eu posso ir lá e explicar alguma coisa que é científico, filosófico, artístico e místico e trazer isso para a ciência, tá? Então, eu posso fazer essa visita e desmontar, e aí vai desmontando isso através de métodos e técnicas. Vamos lá. Considerar operações lógicas no conhecimento científico, indução, dedução, inferência, o método científico, uma hipótese, né, afirmação ainda não comprovada sobre algum fenômeno, versus a tese, que é a afirmação comprovada sobre algum fenômeno, versus teoria, que é um conjunto de teses que explicam o fenômeno, versus modelo, que é uma descrição formal de um fenômeno que pode ser utilizado para testar novas hipóteses e fazer predições. Então, eu tenho a hipótese, né, que diz, olha, a minha hipótese é que se eu jogar essa pedra aqui de cima, nesse tamanho, né, então lá, de 2 centímetros, e cair na cabeça de alguém, isso pode perfurar e matar essa pessoa. Vou testar com pessoas? Não. Mas eu tenho uma hipótese, vou testar usando manequins, bonecos, usar a tecnologia que a gente tem hoje. Certo? Então eu tenho uma hipótese. Né? Eu tenho uma tese, que é uma afirmação comprovada sobre algum fenômeno. Então eu parto de uma hipótese, depois dessa hipótese eu tento comprovar ela e aí eu tenho uma tese. Ó, se derrubar na velocidade tal, 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 na altura tal, essa pedra vai matar a pessoa. Uma teoria, e aí essa teoria é um conjunto de várias teses, e um modelo, que é uma descrição formal de um fenômeno que pode ser utilizado para testar novas hipóteses. Então, eu tenho um modelo de desenvolvimento de um sistema. A partir do momento que eu tenho um modelo, eu digo assim, se eu desenvolver utilizando esse modelo, o sistema vai funcionar. Ou vai ficar mais fácil de funcionar, né? E aí, por isso que eu tenho esses modelos. É só um modelo. Não quer dizer que necessariamente eu preciso seguir ele à risca. Porém, se eu não seguir, corre o risco de não dar certo. Eu tenho estudo observacional, né, que coleta dados sem influenciar os eventos. Eu tenho o estudo experimental, que influencia influência deliberada nos eventos, buscando verificar os efeitos. Então, eu posso só olhar, né, observar o mar, por exemplo. Estou lá, sento todo dia no mar, de frente para a praia, num determinado momento, e começo a contar quantos homens e quantas mulheres caminham num determinado horário. Depois lá de uma sequência, posso fazer isso durante 6 meses consecutivos, e posso depois disso afirmar que em tais dias da semana eu tenho um fluxo maior de homens, tais dias eu tenho um fluxo maior de mulheres. E aí eu estou só observando. Ou eu posso experimentar, né? E fazer uma influência deliberada. Vou colocar o exemplo da praia lá. Vou lá e vou dar Vamos pensar em alguma coisa aqui. Vou dar uma barra de cereal para todo mundo que passa correndo na minha frente lá. E aí vou depois observar
se aumentou o número de pessoas que correm porque eu estou motivando elas a fazer isso. E aí eu estou fazendo o experimento, né? Ou o estudo transversal, que é uma coleta de dados num único instante do tempo, obtendo um recorte momentâneo do fenômeno investigado, versus o longitudinal, que coleta em 2 ou mais momentos, havendo um acompanhamento do desenrolar do fenômeno. Isso é só para a gente ter o conhecimento, né? Que eu tenho recortes desse meu conhecimento. E aí, eu tenho que considerar, para fazer análise, os dados qualitativos e quantitativos, né? A qualidade é quando eu analiso e uma determinada estatística, quando eu analiso um determinado resultado, né? E os quantitativos são os dados em si. Aí leva para uma outra discussão, né? Que são os métodos, quais são os métodos existentes. Mas, por enquanto, é isso que temos. O papel da estatística, né, descrição de variabilidade e tendências centrais do resultado para entender o fenômeno. Então, a estatística, e aí a gente tem ferramentas próprias que fazem isso, usam, né, métodos estatísticos para para definir os resultados de uma determinada intervenção científica. Basicamente, eu tenho 2 etapas de investigação científica, né? Uma é a escolha do tema e a outra, planejar a minha investigação. Então, como ela vai ser feita? Isso é importantíssimo para que a gente defina o escopo da minha pesquisa, né? E isso vai virar o quê? Tá bem ruim aí, mas vai virar a redação do projeto de pesquisa, ou seja, é um projeto, tá? Depois a gente vai lá elaborar o documento final. Lá no projeto de pesquisa, eu defino o título, participantes, locais, e aí eu já começo a fazer pesquisa científica. Então, deixar claro para quem for ler qual é o escopo, quem são os envolvidos, tudo isso é importante para mostrar, primeiro, né, título, participantes, local, para definir quem são os pesquisadores, se tem know-how para fazer isso, quantos participantes, qual é o local, se é um local adequado. E aí eu faço a introdução, que é a exposição do tema, aspectos gerais, bibliografia adequada, né? Se eu estou usando, eu vou lá e vou desenvolver um sistema e eu me baseio em métodos e técnicas de 1900. A gente já tem hoje coisas mais desenvolvidas, mais pesquisadas. Objetivos gerais específicos, deixar bem claro isso, justificar. Materiais e métodos, o que eu vou usar, baseado em referências bibliográficas, o cronograma, né, qual é. Por quê? Porque quem for ler tem que entender que se eu seguir baseado na introdução, e desenvolver aqueles objetivos que eu propus dentro daquele cronograma que eu propus, eu vou conseguir executar, né? E usando aquela bibliografia. Qual é uma coisa legal? Eu posso lá, eu vou desenvolver meu TCC, eu posso ir lá na biblioteca pegar os TCCs que já foram desenvolvidos e partir dele. Ver se a bibliografia está adequada, se não atualizar a bibliografia, se aquilo que foi projetado eu posso dar continuidade. Por isso que a gente coloca lá, quando desenvolve um trabalho final, os trabalhos futuros. Para caso alguém venha ali e fale aqui, olha, o pesquisador que fez esse trabalho foi até esse ponto.
e está propondo que eu parta daqui e vá para frente. Porém, se essa pessoa que fez até aquele ponto não deixou claro as formas, os métodos, as técnicas, a tecnologia que foi utilizada, bem claro, e é por isso que a gente cobra de vocês, quando vocês colocam lá, eu usei, descrevam qual é o hardware que você usou. Cara, a versão do sistema operacional, a versão da linguagem de programação que eu estou usando, se teve atualização, se não teve, qual framework. Por que a gente descreve isso? Para quem quiser reproduzir, saiba exatamente quantas vezes a gente não baixa um tutorial da internet para resolver um determinado problema no computador e ele vai lá e não dá certo. Por quê? Porque a versão que eu estou usando é diferente da versão que o cara que fez o vídeo no YouTube utilizou. Então, tem que deixar bem claro isso, e é por isso que a gente descreve minuciosamente as etapas. E aí eu tenho coleta e armazenamento das informações, análise dos resultados e elaboração das conclusões. E depois eu divulgo esses resultados. Eu publico isso numa revista, eu publico isso num evento, porque daí eu estou referenciando, eu estou indo lá mostrar o que eu fiz e estou encontrando pesquisadores da minha área dizendo o seguinte: olha, tu fez um bom trabalho, eu acho que você poderia ter feito isso, e te dar novos vieses. Beleza, galera? 8h45. Uma horinha de aula, né? Tá bom. E o que a gente vai fazer? Na próxima aula a gente continua daqui... Na próxima aula não, daqui 15 dias a gente continua, a gente parou. Vou preparar a aulinha para vocês para a semana que vem, assíncrona, né? Aquela não presencial. E aí depois a gente vai dar continuidade nesse documento. Beleza? Alguma pergunta, galera? Beleza. Lembrem. Professor, eu só já aproveitar que você está finalizando, eu preciso falar contigo, se puder, por aqui mesmo, mas não é questão sobre a aula em si, tudo bem? Tá, assim que todo mundo sair, aí a gente já conversa, tá? Eu já paro a gravação aqui, daí a gente já conversa. Alguma coisa para a próxima semana? Ainda não, mas eu vou postar para a próxima semana 2 vídeos que eu gostaria muito que vocês assistissem durante esses próximos 15 dias que vocês vão ter aí, que é uma palestra de um professor especializado em metodologia de desenvolvimento, onde ele fala de pesquisa científica quando se envolve desenvolvimento de software, e um curso sobre pesquisa científica que eu e um colega lá de Sombrio, a gente fez para o Instituto Federal Catarinense no meio da pandemia ano passado. Eu vou disponibilizar isso para vocês, para que vocês tenham acesso, só para fundamentar o trabalho de vocês. E depois a gente dá continuidade nesses slides. Beleza? Vou parar a gravação. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos, e até às 9h45 com extensão universitária. Bora lá. Valeu!